Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 5. Vamos fazer a leitura. Acompanhe comigo. 2:5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que me deu. Visto, pois, que os filhos têm a participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que Deus fale conosco através da sua palavra, que o Espírito Santo ilumine o nosso coração. Você pode sentar. Estamos estudando Hebreus, esse primeiro semestre de 2018. E hoje, em especial, queremos falar sobre a humanidade de Jesus e sua importância. Ninguém pense que essas discussões teológicas são tão fáceis. A igreja levou alguns séculos para estabelecer quem é Jesus. Um dos grandes textos de discussão teológica que foi construído como uma certa reza na igreja romana, na verdade é um compêndio doutrinário daquilo que nós cremos, o credo apostólico. Ali estão os pilares doutrinários do que os cristãos creem, acreditam e zelam no aspecto doutrinário. Existe uma grande discussão hoje, e é muito visto isso na linguagem das pessoas, quando elas argumentam quem é Jesus. Alguns sempre afirmam que Jesus é Deus, e ele não deixou de ser Deus. Mas na hora em que nós olhamos a nossa vida e observamos áreas fracas, vulneráveis, frágeis em nossa vida, até mesmo quando somos tentados e queremos justificar os nossos erros, e quando alguém diz, mas Jesus conseguiu,
a frase que mais ouvimos é: mas Jesus era Deus. Jesus não veio como Deus. Paulo diz em Filipenses que ele deixou de lado, numa linguagem mais contemporânea, ele congelou e deixou em stand-by a sua divindade. Ele nasce na terra legalmente como homem. E é muito importante olhar para esse texto de Hebreus hoje e anotarmos 4 aspectos da humanidade de Jesus, porque ele se tornou homem e porque depois da ressurreição o Pai o coroou de honra, de glória após a ressurreição. Não é algo tão fácil. No universo de um domingo de manhã como esse, não é tão fácil, até mesmo para nós pastores, trazermos discussões que levaram séculos, que não são absorvidas numa música e num culto, onde nós ficamos muito preocupados com a hora e não dá para digerir certas verdades no imediatismo. Na medida que nós avançamos o exame das Escrituras Sagradas, nossa fé fica mais sólida. Nossa base acerca aonde nós estamos plantados, que é Cristo. Nós não seremos abalados, como diz a música da Nívia Soares, porque a rocha inabalável, Cristo. Nas Escrituras Sagradas, elas nos apontam acerca de quem Ele é, o que Ele fez por nós, o que Ele se tornou na cruz, quem era Ele como homem. Jesus não veio como Deus, Ele veio como homem. Como homem ele foi tentado, como homem ele teve fome, como homem ele teve sede, como homem ele teve depressão, como homem ele sabe o que é rejeição, porque ele foi rejeitado por seus irmãos e a sua família. Como homem ele sabe o que é traição, porque ele foi traído por grandes amigos que andavam com ele no ministério. O autor de Hebreus nos afirma que em tudo ele foi tentado para que ele pudesse socorrer os que hoje são tentados. Seu ministério hoje, como homem, é comparecer à direita de Deus Pai, e o mesmo autor de Hebreus diz, no capítulo 7, verso 25, que ele hoje vive para sempre, para interceder por mim, para interceder por você, porque ele é o único homem que nasceu de uma mulher na terra sem pecado. Não há outro homem. Não existe um outro homem no universo que teve em seu corpo a tentação do pecado, acirrada a tentação em todas as áreas no corpo, mas jamais o seu espírito provou da natureza adâmica do pecado em seu homem interior. É verdade que na cruz ele se tornou pecado por nós. E até essa verdade tão clara na Bíblia, observem o quanto é difícil numa nação como a nossa as pessoas entenderem o que Jesus fez naquela cruz, porque a maioria tem dó de Jesus naquela cruz. A cegueira é muito grande em nossa nação acerca do que Jesus fez naquela cruz. Não adianta assistirmos a filmes hollywoodianos que mostram como o último A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, trazendo um filme que desperta em nós um choro de compaixão por Jesus, de dó. Se realmente eu assisti ao filme e só tive dó, a minha teologia está errada. Porque na verdade Jesus já havia dito no seu ministério que ele iria para a cruz dar a sua vida por nós, e após a cruz ele nos daria a sua natureza e ele levaria a nossa natureza, o pecado. E nenhum outro homem podia fazer isso, porque o próprio Jesus, antes de ir para a cruz, em João capítulo 12 diz: nenhum de vós me acusa de pecado. Porque ele não tinha pecado.
Até a mulher de Pilatos, uma mulher pagã, teve um sonho. E esse sonho que a mulher de Pilatos teve era o veredicto de Deus, assim como o sumo sacerdote no Velho Testamento, ao levar a novilha vermelha ou o cordeiro para o holocausto, o sumo sacerdote teria que observar se aquele animal não tinha nenhum defeito, porque se tivesse defeito, aquele animal estaria desqualificado para o sacrifício no Santo dos Santos e no altar de bronze no holocausto. E quando Pilatos diz para Herodes que lava as mãos, quando Herodes diz que lava as mãos, quando a multidão não tinha de que o acusar, Deus dá um veredicto através da mulher de Pilatos, e ela diz: não toque neste homem, porque ele não tem dolo, culpa alguma. Aquela era a voz de Deus, através de uma mulher pagã, a afirmar que o Cordeiro de Deus estava pronto, ele era homem 100% e podia dar a sua vida e morrer por nós naquela cruz. Quando o autor de Hebreus, quando Mateus, o evangelista, diz: está consumado, e quando o próprio evangelista Mateus diz: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo Jesus gritando: por que me desamparaste? É preciso entender que Deus deu as costas para o pecado que estava em Jesus, mas ele não nasceu em pecado, ele levou a nossa morte, a nossa natureza, uma morte em latim chamada vicária, substitutiva. E é por isso, quando eu falo que nós podemos cantar muitas músicas sobre Jesus, mas a nossa fé precisa estar alicerçada nas Escrituras para entendermos de fato quem Ele é, o que Ele fez por nós antes da cruz, na cruz e após a cruz. Isso aqui é só um preâmbulo, agora eu vou começar a pregar. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, vamos estudar sobre a humanidade, a sua importância. A primeira lição que aprendemos aqui é que a sua humanidade, leiam, está na tela, permitiu-lhe readquirir o domínio que o homem havia perdido. Hebreus 2, 5, 9. Não dá para ler todo o texto, mas o pastor Edson abriu-nos o culto hoje lendo o Salmo 8. Salmo 8 é algo muito maravilhoso das Escrituras Sagradas, onde Deus diz que Ele criou o homem menor que os anjos. Por que menor? Porque os anjos, eles se movimentam com velocidade raio-luz. Eu sou agitado, mas eu não tenho velocidade raio-luz. A velocidade raio-luz os anjos têm, e eles podem se movimentar de Marte para Júpiter, para a Terra, para o planeta, e aonde quer que eles estejam, primeiro, segundo, terceiro céu, eles se movimentam. Inferior aos anjos, mas também inferior porque Deus não criou anjos para comer biscoitinho com um chá inglês ao final da tarde. Deus criou os anjos para serem servos. Mas criou o homem para relacionamento, porque uma pessoa que tem bom senso não se relaciona com cachorro, com gato, por mais que você tenha seus pets na sua casa. Se você está hoje aqui e nos ouvindo e entende que o seu melhor amigo é um cachorro, eu quero lhe dizer que até os animais convivem com aqueles que lhes são semelhantes. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E a esse homem Adão, por isso que eu falei, agora eu tenho que puxar vocês com os neurônios nossos, fazer as sinapses neuronais e nos remeter lá antes da queda, para entender um texto tão profundo como esse. Deus deu a Adão o exercício de domínio, de governo sobre todas as coisas. Deus disse no Salmo 8 que Ele criou o homem, e preste atenção, e de glória e de honra o coroaste. De glória e de honra o coroaste.
e deu a ele domínio. Digam para essa palavrinha, domínio. Domínio sobre quem? Sobre os peixes, sobre os animais. Domínio sobre todas as coisas que estão na criação, porque Deus criou o homem como obra-prima e mordomo, administrador dessa criação. Você deve estar pensando aí comigo que é difícil entendermos isto, porque a nossa matriz que temos de informação na nossa mente é o homem já na queda, no pecado. Vejam que hoje um cigarro nos domina. Um álcool nos domina. Um sexo promíscuo devasso nos domina. Uma depressão nos derruba. Mas o Filho do homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, se tornou homem e trouxe a coroa e a honra que Adão havia perdido, e de glória e de honra Deus o coroou, e ele disse ao mar: aquieta-te. E ele disse aos porcos: vão para lá. E ele disse aos demônios: calem-se. E toda a criação estava sujeita ali, não a Deus, mas à autoridade de Deus que foi dada ao Filho do homem sem pecado. E este homem sem pecado tem honra, glória, autoridade e domínio. O amém foi fraquinho, pastor Aníbal, não o seu, mas de alguns, porque a gente está percebendo que algumas áreas da nossa vida ainda estão sendo dominadas por outras coisas. Mas chegará o dia em que toda autoridade e domínio e governo estará sobre o homem, o último Adão que governará sobre a terra, com seus eleitos, com a sua igreja redimida e restaurada. Hoje nós temos medo de animais selváticos. Eu já corri com medo de uma galinha que queria me picar porque eu fui pegar num pintinho. Eu já corri com medo de uma gata fêmea porque eu fui pegar um gato e ela já atacou em cima de mim. Eu digo: desapega o LX. Chegará o dia em que os animais selváticos, como diz Isaías 35, mesmo para aqueles que não creem no milênio, não tem problema. Mas Isaías 35 diz, Isaías 66 também diz, que a criança brincará com uma cobra, o leão pastará no mesmo campo com o cordeiro. Porque isso é uma alegoria também para pontuar que a criação será redimida dessa selvageria que não apenas está nos animais, mas até no coração do homem, da barbárie, da selvageria que nós hoje perdemos por causa do pecado e da queda, essa falta de sensibilidade. E Jesus, como homem, veio para nos mostrar que o domínio, que a honra e a glória que Deus deu a Adão será e já foi legalmente restituída ao último Adão. Acompanhe, por exemplo, no verso 9. Vemos, todavia, veja que ele usa a conjunção adversativa. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, porque quando Jesus se tornou homem, ele se tornou menor que os anjos. Como Deus jamais ele se torna. Mas por que ele se tornou menor que os anjos? Porque anjos podem estar na Bandeirantes agora. E na Rota 66 lá nos Estados Unidos em milésimos de segundos. Anjos podem estar agora no Japão e em milésimos de segundos está se movimentando em outro lugar que nós não conseguimos nem com um Fusca nem BMW. E ele, ao se tornar homem, ele se torna inferior no sentido de, preste atenção, para não confundir a teologia, ele se tornou delimitado na matéria, porque ele tem um corpo físico, no tempo, porque ele vivia na eternidade, e ao entrar na terra, ele entra no cronos,
no tempo medido. Mas Moisés diz no Salmo 90, verso 4, que de eternidade a eternidade Ele é Deus, e Deus não está preso ao cronos, de cronômetro, de cronologia, de relógio. Deus não está em 2018, nós aqui estamos. Deus não tem passado, Deus não tem futuro, Deus vive num eterno presente. Albert Einstein dizia que o homem tem 3 dimensões: tempo, matéria e espaço. Pois bem, Jesus, ao entrar na dimensão matéria, tempo, cronos e espaço físico, planeta Terra, ele se tornou inferior aos anjos. Mas como Deus, ele é superior aos anjos. Aleluia. Agora veja o que diz o verso 9: tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte. Você tem que dar um glória a Deus para entender essa verdade. Ele foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Mas se você olhar essa frase, coroado de honra e glória, está no Salmo 8. O salmista está se remetendo à criação de Deus em Gênesis 1, dizendo que Deus criou o homem menor que os anjos e o coroou de honra e de glória esse homem. E deu a esse homem, Gênesis 1, 28, domínio. Diga essa palavrinha, domínio. Gosto muito da palavra que o Ademar de Campos, há quase 30 anos atrás, gravou uma música. O pecado, lá de Romanos, não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei do pecado, mas está debaixo da graça. E quantas coisas, quantas querelas, quantas batalhas vivenciamos aqui dentro, quanta insistência das mazelas e dos tentáculos do velho Adão insistirem em dominar a nossa vida. Picuinhas, mágoas, ódio, ressentimento, vingança, depressão, que muitas vezes não é uma coisa orgânica, pode ser até fruto de algo somatizado, porque eu não deixei a cruz tratar comigo. Medo, pânico, insegurança de avançar, e às vezes essas coisas que são do velho Adão, Deus está nos mostrando que em Cristo nós somos nova criação. Que em Cristo as coisas velhas se passaram, o pecado não tem mais domínio sobre vós, e Ele ressuscitou como o último Adão, e de glória e de honra Deus o coroou. Que é que tem áreas na sua vida hoje da humanidade caída? O último Adão já ressuscitou e Deus deu a ele honra, glória e coroa. Governe. Não é coroa para se achar the best. Não vai ser a besta, meu irmão. Não é coroa para você se achar a cocada preta do Nordeste. Baixa a crista. É coroa para governar e não deixar que o pecado, o cigarro, a maconha, a droga, a música, o rock, coisas, posições, nada nos dominarão, porque fostes ressuscitado com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, porque do alto a quem nós pertencemos, é dele que nós estamos inseridos em Cristo. O primeiro ponto é que a sua humanidade permitiu-lhe readquirir o domínio. Veja, por exemplo, no versículo de número 7, fizeste um pouco menor, isso está no Salmo 8, e de glória e de honra o coroaste, sobre o quê? Para que Deus nos coroou? Leiam, verso 7, sobre, vamos, as obras das tuas mãos. Agora leiam o 8, temos que aprender teologia, queridos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus... Vamos, debaixo dos seus? Sabe o que é que Paulo diz em Romanos capítulo 16? Que o Deus de paz do nosso Senhor Jesus Cristo, escute, em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Daqui a pouco eu vou falar, você vai perguntar a mim, mas será que Satanás não já foi esmagado na cruz? Ele não foi aniquilado na cruz. Satanás foi desarmado.
Satanás perdeu as armas. Até cantamos a música num acampamento e os expôs publicamente, triunfando deles na cruz, numa figura romana, nas ruas de Roma, quando eles traziam os soldados bárbaros que eles haviam conquistados, eles colocavam nus despidos, sem armas, e as pessoas davam as vaias, os escárnios para dizer, perderam. Mas na verdade o inimigo nosso está vivo ainda. Em breve ele será esmagado. E vocês prestem bem atenção que a Bíblia diz que quem vai esmagá-lo são os pés de Cristo, mas os pés de Cristo estão no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja de Cristo aqui na terra, gloriosa, madura, que vai avançando de glória em glória, de força em força, de fé em fé, e áreas da nossa vida estão sendo dominadas pela graça. E aquilo que era do velho Adão será domado, dominado. Tem um ditado popular que diz, está dominado mesmo. E o que é que está dominado? O velho Adão. O que é que está dominado? A velha natureza. O que é que está dominado? A doença que insiste em gritar no nosso corpo, mas você proclama a cruz. Pelas pisaduras de Jesus, eu estou sarado. E o mesmo Espírito que vivificou a Cristo dentre os mortos, Paulo diz em Romanos, esse mesmo Espírito vivificará os nossos corpos mortais. E todas as células malignas que estão em nossos corpos se sujeitem agora ao poder da cruz, da natureza de Cristo que está em nós. E se morrer, pastor? Muitos já morreram também. Um dia eu vou morrer, você também morrerá, mas há uma bendita esperança, que quando a trombeta tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão com Ele, com corpos incorruptíveis, e será dito o que está em Coríntios 15, naquele dia, tragada foi a morte, e o último inimigo a ser destruído é a morte. E nem é a morte física que ele está falando necessariamente, é a morte espiritual. Porque não haverá mais morte espiritual, nem morte física, nem morte eterna. Somente para aqueles que estão na perdição eterna. Porque não haverá mais possibilidade da criação de Deus ser maculada pelo pecado. Deus restaurará todas as coisas. Segundo ponto que aprendemos aqui é que a sua humanidade permitiu-lhe conduzir muitos filhos para a glória. Vamos ler Hebreus 10, verso 10 ao 13, Hebreus 2, 10 ao 13, Hebreus 2, 10 ao 13. Número 2, a sua humanidade, vamos dizer, permitiu-lhe conduzir, esse é o primeiro, passo o segundo, acho que travou. Permitiu-lhe conduzir o quê? Muitos filhos para a glória. Está na tela, vamos abrir verso 10 do capítulo 2. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, igreja, aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. Veja, conduzindo muitos filhos para a glória. Sabia que Jesus é seu irmão? E nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele tem muitos irmãos. Mas ele não tinha irmãos. Irmãos, preste atenção. Estou vendo ali a Ana Júlia, está faltando a Vitória. Os irmãos têm o mesmo sangue. Alô? Sim ou não? Eu sei que você vai dizer, mas nós temos irmãos adotados. Sim, mas vamos pegar aqui as famílias biológicas. Os irmãos de sangue. Mas o sangue que estava em mim era o sangue de Adão. Mas o sangue que estava em Cristo era o sangue do homem perfeito sem pecado. Mas na cruz, ele se tornou o que nós éramos, pecado, e ao ressuscitar, o autor de Hebreus diz no capítulo 1, que o Pai falou para ele: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e tu és o meu primogênito dentre muitos irmãos. Oh, aleluia! Ele é o primogênito, mas no ventre de Maria, ele era unigênito.
E quando ele ressuscita, escute, e sopra no cenáculo, recebei o meu espírito. Na verdade, o que ele estava transferindo era a natureza do primogênito, Filho de Deus, sem pecado. E concomitante o que Deus fez lá no Jardim do Éden, pegou o barro, formou o corpo humano, em hebraico, ruach, o sopro de vida, o fôlego de vida, foi dito: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, sem pecado. Esse homem foi criado, mas o homem peca, perde a natureza e gera filhos à imagem do pecado. E quando Jesus chega e entra no cenáculo e sopra, assim como o Pai soprou no primeiro Adão, ele sopra sobre a velha criação em Adão e diz: recebam o meu espírito. E até hoje, todo aquele que crer e o recebe, recebe o ruach da natureza de filhos de Deus. E cada filho que vai sendo gerado, e cada filha que vai sendo gerado, se tornam nossos irmãos. E o autor de Hebreus, como ele é muito embasado nas escrituras do Velho Testamento, ele traz o Salmo 22 no verso de número 13. Vamos, e outra vez: eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu, vamos, e os filhos que Deus me deu. Salmo 22 é o que está no verso 12. E a meus irmãos, está lá no Salmo 22, verso 22. A meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eu acho interessante quando nós falamos assim para as pessoas aí fora: ah, é o irmão fulano, irmão Ângelo, é o irmão Cristiano da Gisele. Irmão? Irmão. Irmão de sangue. Fomos gerados pelo sangue de Cristo. Mas só somos irmãos dele porque ele se tornou homem e foi gerado após a ressurreição, primogênito. Aonde tem primeiro, aonde tem segundo, agora aonde tem unigênito, deleta, esquece. Só tem um. Eu só fiquei com uma filha. Minha fé foi pouca. Mas quem tem muitos filhos, como diz o Salmo 128, se senta à mesa e os filhos assentados à mesa. Deus não tem 8 filhos, Deus tem milhões de filhos. E o IBGE, quando contou lá no céu o censo demográfico, João disse: uma multidão incontável. E se não houver essa multidão incontável, Deus perdeu, o diabo ganhou. Mas as escrituras sagradas dizem que a multidão é incontável. E quando é incontável mesmo. Aleluia. A humanidade de Jesus nos deu a possibilidade de, como filhos, sermos conduzidos à paternidade de Deus. Como filhos, sermos conduzidos, como diz Paulo em Efésios: já não sois mais estrangeiros, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vamos para o terceiro ponto do aspecto da humanidade. Esse talvez é o mais emblemático, e aqui eu preciso da sua ajuda para que você compreenda. A sua humanidade permitiu-lhe desarmar Satanás e nos livrar da morte. Vamos dizer isso? Permitiu-lhe desarmar Satanás e nos livrar da morte. Você sabe o que é que Jesus falou em João 8,44 para os fariseus? Vós tendes um pai, e o vosso pai se chama o diabo, porque ele peca desde o princípio. Por favor, não vá sair hoje à tarde dizendo para as pessoas aí que o pai delas é o diabo. Eu te garanto que você vai receber um bufete aí no rosto. Na verdade, o meu pai e a minha mãe não eram o diabo.
Mas a natureza adâmica que estava em meu pai, em minha mãe, gerou no Fernando já uma natureza caída, adâmica, voltada, inclinada para o pecado. Essa natureza que está entranhada, não tem igreja nenhuma que resolva, religião nenhuma que resolva, só Cristo pode dominar, tomar o nosso lugar, a nossa natureza, e essa natureza má, corrupta, Efésios capítulo 2, Paulo diz, eles e nós éramos filhos da ira de Deus, filhos da desobediência, e Jesus veio como João Batista, filhos do diabo. E como é que alguém, escute agora, o Fernando é filho do diabo e vai levar a vida dele na cruz para dar em prol de vocês? O diabo ia dizer, para com isso, meu chapa, você é meu sócio majoritário. Porque quem é a natureza, quem é o pai do pecado? Satanás. Mas qual é a natureza que estava em nós? Pecado. Na matemática, negativo com negativo é positivo. Então pense agora comigo que ele desarma Satanás. Essa é a cena mais bonita que eu acho de Crônicas de Nárnia, quando o leão ressuscita e se volta para a feiticeira. Ela fala, mas como? E a feiticeira que está de branco, porque alguns pensam que o diabo é chifrudo, vermelho, garfo, tridente. O diabo é um anjo de luz que caiu e ele vem como anjo de luz para enganar as pessoas. Pense vocês que o diabo é chifrudo vermelho. Ele é horroroso. Mas é mais do que isso. E quando o grande escritor de Londres escreveu Crônicas de Nárnia, que Disney fez o filme, é linda a cena quando a feiticeira entra na cabana para conversar com o leão. E ela dá um grito, Nárnia é minha. Nárnia me pertence. E o leão fala, Rrr. Por quê? Porque Adão pecou, era o nome do rapaz. E se ele pecou, toda Nárnia me pertence. O leão só fala Rrr, e a convida para entrar na cabana. É muito linda a cena quando ela sai da cabana, um horror, né? É linda, mas assim, para mostrar o evangelho. Vou matá-lo. Porque ele combinou com ela que daria a sua vida por Nárnia, substituindo Adão. E quando o leão ressuscita, que ela vai tomar Nárnia de vez, e ele brada na batalha, ela recua, e ele diz, vocês não sabiam ou esqueceu-se que nos anais de Nárnia estava escrito que se alguém que não tivesse a mancha de Adão poderia dar a sua vida, reassumi-la e tomar de volta toda a terra. Ali estava uma das grandes cenas que um grande ateu, C.S. Lewis, que se converteu e fez da sua pena, da literatura, um canal agora para escrever obras de ficção, mostrando as verdades da nova aliança. Preste bem atenção que nós vamos ler no verso de número 14 do capítulo 2, ele diz, visto que, pois os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente, participou, para que por sua morte, destruísse, aquele que tem o poder da morte, a saber, quem? O diabo. E livrasse, verso 15, todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Por favor, quem nos ouve, não se esqueça de Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas vocês devem lembrar que Adão e Eva pecaram, sim ou não? Mas não morreram fisicamente. Logo, que morte eles passaram? Morte espiritual. A pior morte não é a física. A pior morte
é a morte eterna, viver a eternidade separado de Deus, e ainda é viver na terra uma vida alheia às coisas de Deus. Você tem visto pessoas fúteis aí na sociedade? Valores vazio, e elas se acham a cocada preta de Maceió. Máximo. Quando você passa a peneira e aperta, com toda aquele luxo e ostentação, não consegue extrair nada de sustentação. Porque esse é o efeito do pecado, a separação. Morte em hebraico significa separação. Por isso nós falamos no velório, fulano morreu. O que aconteceu? Fulano morreu. O espírito se separou do corpo. É morto. Mas nós já nascemos mortos. Os bebês, né? Eu estava olhando aqui o bebê, o sobrinho da Mariana, lindo. Mas ele tem que ouvir o evangelho. Porque tão bonitinho. Mas eu nunca vi um bebezinho, quando começa a falar, fazer assim, ó, o bebezinho. Tome, mamãe, é seu. Todo bebê vai falar, é meu. Me dá. Me dá. Sabe o que é isso? Raiz de orgulho e de rebeldia. E essas raízes, essas mazelas vieram da natureza adâmica. Você vai dizer, mas eu conheço uns tão bonzinhos. Pois é, aperta no calcanhar dele, no pé, a cascavel vai ressuscitar. E não apenas de bebezinhos, de gente bem aprumadinha, que se não estiver em Cristo, não é nem o diabo que ressuscita, é o velho Adão. E todos os dias nós somos levados, como diz a Bíblia acerca de Jesus, levados para o matadouro, para que o velho Adão morra, para que a natureza adâmica seja dominada pela nova natureza em Cristo Jesus. E quando Satanás viu Cristo naquela cruz, os irmãos, por favor, valorize o que eu vou dizer. A Bíblia diz que a Bíblia diz lá em Coríntios, capítulo 2, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que se os principados deste mundo soubessem o que estava por trás da cruz, jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Fica a pensar, eu quero ver essa cena na eternidade. Eu vou pedir a Deus, volta a fita, para ver a hora em que Jesus foi ao inferno. Tem a música que nós cantamos, tomou as chaves da morte do inferno. Por que ele tomou as chaves? E aqui preste atenção, tira a palavra inferno. Ele tomou as chaves da morte e do Hades. Porque quem está em Adão, ao morrer, vai para o Hades. O Hades é uma sala de espera para ser jogado na sala maior chamada inferno. Quem está no Hades não volta. Quem está no Hades é porque morreu em Adão e quis viver a sua velha vida no seu velho estilo de vida em Adão e não recebeu a Cristo. Mas quando ele vai lá no inferno, preste atenção, e toma as chaves da morte, a natureza adâmica, e ele toma as chaves do Hades, ele está dizendo, a chave agora é minha, você não vai mais dominar os homens, a não ser aqueles que querem ficar em Adão. Porque os que ficarem comigo em Cristo, a morte e o Hades não terão mais domínio. Aleluia. Ai, Deus, dá-me graça para entendermos isto. E diz a Bíblia, verso 15, vejam, eles estavam sujeitos, à escravidão por toda a vida. Todos nós estávamos sujeitos ao poder do pecado, ao poder da morte, morte espiritual, ao poder da escravidão. Só que aí tem um detalhe que está na tela. Destruir não significa aniquilar. Satanás ainda está vivo e ativo. Satanás não está destruído, mas sim desarmado. E a pergunta é, em que sentido Satanás tinha poder sobre a morte? Ele é o autor do pecado
e o pecado leva à morte. Então, quando Jesus ressuscita, ele deve ter dito assim, deve ter coçado, acho que ele estava na boate, né? Celebrando lá no inferno, e deve ter dito assim: eu matei o único filho. Que loucura! Eu contribuí para gerar milhões de filhos. Eu acho que alguns não entenderam. Eu matei o único filho e ao ressuscitar são milhões de filhos que Deus tem agora. É que ele não entendeu nada quando Jesus foi chamado pelos gregos para escrever nas páginas amarelas da Veja. Sabia que ele foi convidado? No café filosófico da CPFL, Jesus? Os gregos disseram: Jesus, você fala tão bem, seu discurso é tão bonito. Né? Domingo retrasado eu estava pregando aqui, tinham várias famílias, assim, algum terminou de pregar, disse: pastor, que magnetismo é esse? Nada de magnetismo, Espírito Santo. Só que Jesus disse assim para eles: diga para os gregos que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não vai dar fruto. Mas se morrer, dará muito fruto. Vocês acham que eles entenderam? Não. Como quem diz: ah, foram os gregos? Os gregos, eles jogavam os enigmas. Se você for inteligente e interpretar o enigma, fala aí com o matemático. Se você for inteligente na matemática, interprete o meu enigma. E eles disseram assim: o grão de trigo cair na terra, morrer, se morrer, vai dar fruto. Se não morrer, não vai dar fruto. O que é isso? Mas João diz no capítulo 12, e depois que ele ressuscitou, eles entenderam o que ele disse. E Jesus disse: e quando eu for levantado da terra, no mesmo capítulo, atrairei todos para mim. Aleluia! E esses todos, eu e você estamos na lista. E esses todos ele constituiu família. E esses todos ele fez seus irmãos. E Satanás perdeu o domínio que havia sobre estas vidas. Mas lembre-se, ele tem a chave da morte e do inferno. Mas somos nós que vamos decidir: eu quero Jesus. Quero andar com ele. Quem está casado aqui, levante a mão. Mesmo quem já está no terceiro casamento, no quarto, pode parar. Chega de casamento. É até a morte, porque Deus quer casamento com ele também em lealdade, na saúde e na doença. Amém? Você está: ai, pastor, você faz o meu quarto casamento? Faço. Não, chega de casamento. Só faço se for para ficar amarrado mesmo, até a morte. Se você casou na velha vida em 3, vai para o quarto agora, o último com Cristo, e ponto final, e chega. Ou talvez nem case, a não ser que seja a pessoa certa. Quarto ponto e último: a sua humanidade permitiu-lhe ser um sacerdote solidário com o seu povo. Hebreus capítulo 2, verso 17: por isso mesmo convinha que em todas as coisas, vamos ler, ele se tornasse semelhantemente aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer aos que são também tentados. O que é que a humanidade de Jesus nos fez? Ele se tornou sumo sacerdote. O sumo sacerdote no Velho Testamento, ele tinha que oferecer a oferta primeiro pelo pecado dele. Depois que ele oferecia pelo pecado dele, ele tinha que oferecer a oferta pelos pecados do povo. Mas Jesus não tinha para que oferecer uma oferta pelos pecados dele, porque ele não tinha pecado. Ele era homem sem pecado. Ele dá a sua vida. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim mesmo. Eu tenho poder para dar, e eu tenho poder para reassumi-la. E como sumo sacerdote, solidário com o seu povo, marque o verso 17, a expressão que diz: ele é fiel sumo sacerdote. Verso 18, a última frase: como sumo sacerdote, ele é poderoso para socorrer, os que são
tentados. Aonde você está sendo tentado hoje? Medo, depressão, angústia, suicídio, droga, bebida, orgulho, poder, mágoas. Existe um homem hoje à direita de Deus Pai, que Hebreus 7:25 diz que vive para sempre para interceder por eles e socorrer os que são tentados. Em grego, essa expressão quer dizer uma criança que pede socorro e clama por socorro. É a expressão no original. Você está aqui. Você pode pensar que seu problema é muito grande. Eu quero dizer hoje de manhã, encerrando a pregação, ele se tornou homem para provar como homem tudo que nós provamos e passamos. E ele hoje é o único que pode socorrer aqueles que são tentados, que recorrem a ele e clamam por ajuda. Jesus sabe o que é rejeição. Jesus sabe o que é depressão. Eu falei há 2 domingos atrás que o seu primo morreu decapitado e ele não teve o direito de sepultar a cabeça de João Batista. Ele sepultou o corpo sem a cabeça. Um primo que ele amava. Ele disse que João era maior do que todos os profetas. Preparou o ministério para ele e não teve o direito de sepultar a sua cabeça, que foi levada numa bandeja. Eu pergunto, será que isso não gera crise existencial e depressão? Gera. Ele sabe o que é rejeição. Ele sabe o que é traição numa empresa, quando seus apóstolos o abandonaram e só João ficou com ele. E nós não podemos olhar para a vida de Cristo e ver tantos traumas que ele poderia dizer como homem. Eu sou tão traumatizado, com tantas mágoas da minha família. Mas ele soube driblar esses obstáculos e esses empecilhos. E essa vida que estava nele está em mim e você. E essa mesma vida vai te ensinar a superar todas estas coisas pela nova vida que habita em você. Pare de falar que Jesus é Deus. Jesus é Deus, sempre foi Deus, mas ele veio à terra como homem. 100% homem. Convido você a ficar de pé. Quero orar por sua vida. Pastor Nário vai chegar aqui no teclado, vamos cantar. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Mas antes de cantarmos, encerrando, quem sabe nós temos pessoas aqui. Eu citei um dia desse um livro que uma pastora me deu sobre depressão e fiquei boquiaberto. Fui procurar o livro não está mais à venda. Eu tenho o livro, posso emprestar para tirar cópia, mas talvez não é o livro que vai te resolver. Ele pode até te ajudar, mas você deve entregar hoje essa crise existencial na sua vida e dizer: Senhor, domina essas áreas da minha vida que o velho Adão insistem em dominar. Se eu consigo gastar 1 hora com um psicólogo, conversando com ele meus problemas, será que eu não consigo ficar no meu quarto 1 hora conversando com Jesus? E eu não estou falando discursinhos porque eu não vivi. Eu vivi isso. Uma vez eu estava no acampamento, chorando num quarto, 21 dias. E disse: Deus, eu não aceito essa rejeição no meu coração. Eu rejeito. Não desprezo nenhum psicólogo, mas eu acho que o que falta no século 21 é nós conversarmos mais com ele no nosso quarto. Abrir o nosso coração. Deus não gosta de máscaras. Deus gosta de sinceridade. Converse com ele. Você tem perguntas, crises? Por que fulano está doente? Eu perdi minha mãe com 9 anos de câncer. Eu fui morar com os meus tios. Olhando para aquele caixão, vendo minha mãe morta. Eu guardei muitos anos aquela imagem, porque antigamente as pessoas tiravam essas fotos. Era o fotógrafo oficial que vinha tirar foto. Cidades pequenas faziam isso. Um dia eu decidi pegar aquela foto e jogar. Eu não vou cultuar mais a morte. Chega. Mas eu olhava para aquele caixão, minha mãe, e eu não entendia o que era aquilo. Todos os anos que fazia aniversário de morte, eu desmaiava na escola.
tinha tremores. E todos os meus questionamentos que eu tive na minha cabeça em relação à minha mãe, a alma de minha mãe, por que ela morreu? Quando eu entendi o Evangelho, Deus colocou paz no meu coração e eu nunca mais questionei a Deus acerca de nada. Essa foi a minha história. Eu não sei qual é a sua história. Aprendi lendo a Bíblia que a Deus não se questiona. E até mesmo a fé que eu tenho em Cristo, foi minha mãe que me ensinou a ir à missa todos os dias. Buscar ao Senhor. O Deus que eu tenho hoje é o mesmo Deus que eu tinha no catolicismo romano. E uma fé simples, genuína, sincera, também me ensinou que eu preciso entrar no meu quarto e conversar em secreto com o meu pai no meu quarto. E a sociedade de hoje não sabe o que é isso. Não condeno quem toma remédios. Eu acho que às vezes é necessário, de tarja preta. Mas que você não fique preso a remédios a sua vida inteira. Há um lugar de descanso. Jesus é o nosso Shabat. Jesus é o nosso descanso. E a palavra de hoje veio para dizer que ele é homem, se tornou homem, 100% homem, padeceu como homem, sofreu como homem, foi tentado como homem. A humanidade dele é para nos fazer lembrar que hoje ele intercede por mim e por você. Eu não sei o que te traz de tormenta no seu coração, mas se você foi identificado com essa palavra, saia do seu lugar, venha receber uma oração aqui.